Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical da CPAD, a revista desse trimestre da CPAD. A segunda lição ela vai falar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Primeiro eu quero deixar uma coisa clara com você aqui, que está chegando aqui talvez pela primeira vez, ou você que já conhece o canal. A intenção do canal é assim, a gente bater um papo sobre as lições, tá? E você, claro, vai se empenhar em frequentar a sua escola bíblica dominical. Você vai ao domingo lá participar da escola bíblica, junto com os irmãos, com o seu professor, e você vai tirar mais dúvidas com ele. A intenção desse canal é a gente compartilhar alguma coisa, tá? E se você tiver algum comentário a fazer, você vai poder colocar aí nos comentários, vai ser importante, tá? Se você quiser colocar para acrescentar, até porque quando você coloca um comentário aí que acrescenta na lição, outras pessoas elas verão esse comentário e vai ser importante para elas também, entendeu? Então você ajuda também a outras pessoas a tirarem as suas dúvidas. Lembrando que eu gosto sempre de dizer que a gente faz aqui um vídeo de uma maneira bem simples, lendo o conteúdo da lição e trazendo alguns pontos, destacando alguns pontos. Vez por outra, a gente vai ler tudo e por outras vezes nem sempre a gente vai ler tudo, né? A gente vai ler só alguns pontos. Então vamos lá. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar você a fazer parte desse nosso grupo, tá? Faz parte aí, entra no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho das notificações para você receber uma notificação do YouTube sempre que a gente fizer um vídeo novo. Então, a gente vai fazer aqui uma primeira parte dessa lição. A lição de número 2, o tema é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O textuário diz assim, ó: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O textuário está lá em Romanos capítulo 3, versículo 20. A verdade prática diz assim, ó: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Essa verdade prática, ela dá o tom, né, na minha opinião, em relação ao que Jesus realmente pode fazer na vida de todo ser humano. O que ele realmente pode fazer e que nenhum outro pode fazer. Essa é a realidade. Eu vou passar aqui para dar uma dica para você, que nas revistas da escola tem lá uma leitura diária, que é uma leitura que é para ser feita todos os dias da semana, tem um versículo ou vários versículos, e com um assunto que ele se relaciona normalmente diretamente com o tema principal da lição da escola. Então é importante que você também dê uma olhada nisso. Na segunda-feira a gente fala aqui, ó, pecado é transgredir a lei de Deus. Está lá em 1 João 3,4, é o versículo base para esse título. E na terça-feira, o pecado de Adão passou a toda a raça humana. Está lá em Romanos 5,12. Na quarta-feira, 2 Coríntios 5,17, que fala assim, ó: em Cristo o pecador torna-se uma nova pessoa. É o versículo que fala sobre a nova criatura e que diretamente faz ligação com a nossa verdade prática, né? O poder de Jesus para a transformação do homem, de qualquer um, desde que tome a decisão de reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. A leitura bíblica em classe está lá em Romanos capítulo 3, do 9 ao 20. Eu não vou ler tudo aqui, tá? Toda a leitura bíblica em classe. É interessante que você leia e se prepare para isso no domingo. Mas então, nós vamos falar aqui sobre falar um pouco do que é essa doutrina bíblica e do que está acontecendo atualmente
devido, principalmente, é o que a gente, se você estudou a primeira lição, ela falou sobre o espírito da Babilônia, que nada mais é que um sistema que envolve muitas áreas, dentre elas a política, a economia, a religião, enfim. E todo esse sistema, ele se volta... o comentarista na primeira lição, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele disse o seguinte: é um sistema que ele não só se opõe, ele não só diverge em relação aos ensinamentos de Deus, mas ele é contra, ele ataca esses ensinamentos. Então, é bem diferente, né? Quando você tem um sistema que somente é o oposto e um sistema que, além de ser o oposto, ele quer destruir o outro. Ou seja, é um sistema que considera o sistema, na verdade, esse espírito da Babilônia, é o que considera o cristianismo e todas as coisas relacionadas a Deus como inimigos. Essa é a realidade, nua e crua. Então, nós vamos lá para a introdução. A introdução fala o seguinte: deixa eu só deixar um negócio claro aqui. Eu estou olhando aqui um pouco de lado, porque eu estou lendo a revista aqui do lado, tá bom? Então, às vezes eu vou estar olhando para lá e não vou estar olhando direto para vocês aí, mas é só prestar atenção no conteúdo. Vamos lá, então. A introdução diz assim, ó: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Então, o espírito da Babilônia pode se levantar, todos os outros meios, né, podem se levantar querendo deturpar, ou, o que a gente vai ver mais lá na frente, relativizar o que é pecado. E isso, muitas das vezes, fazer com que o homem ele se sinta por si próprio, né, em condições de se libertar das amarras do pecado e purificar-se a si mesmo. Então, o grande perigo está aí, né? Além desse espírito da Babilônia, ele ser contrário, ele ainda quer atacar, dizendo ou querendo incutir na cabeça das pessoas que elas podem se regenerar por si mesmas e não precisam de Jesus. Aí é que está o ponto, né? Mas, vamos lá. O comentarista colocou aqui, ó: não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. O que quer dizer isso? É a questão que eu falei, é uma normalização do pecado e uma relativização do pecado. Caramba, o que é isso? Normalização, relativização. Eu vou usar um termo bem simples, é dizer assim, isso não tem nada a ver. É pecado, mas não tem nada a ver. É mais ou menos assim. Então, esse sistema, ele quer influenciar através de teologias modernas essa doutrina do pecado deturpada, na verdade, né? Ele não quer a original, ele quer deturpar. Então, nós vamos estudar o perigo dessas teologias para o padrão de ensino cristão, né? Para a ortodoxia cristã, que o comentarista coloca aqui. Então, o tópico 1, ele tem lá o título, que é o seguinte: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Aí o comentarista colocou aqui no ponto, o subponto 1, a definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. A gente já ouviu isso, né? Errar o alvo. E o seu correspondente grego, hamartia, que possui, não sei se é exatamente assim que pronuncia, hamartia, que possui conotação de erro moral. Ou seja, assim a Bíblia define o pecado como a transgressão da lei de Deus. Ponto. Está aqui a definição de pecado segundo a Bíblia, segundo o que nós cremos, e é assim.
Segundo a Bíblia, essa palavra também abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Então é importante aqui a gente colocar mais uma vez, o sistema da Babilônia, ele quer normalizar a questão do pecado. A gente já sabe que errar o alvo, né, transgredir a lei de Deus, isso é pecado. O alvo, qual é o alvo? Ah, mas como que eu posso saber qual é o alvo? Errar o alvo, que alvo? O alvo é andar segundo as leis de Deus, bíblicas. Esse é o alvo. Quando você erra o alvo, né, isso é um simbolismo, quando você erra o alvo, você está transgredindo uma lei de Deus. Então é isso. Agora, o espírito da Babilônia, ele quer deturpar, né, essa questão da doutrina do pecado, como eu falei, trazendo essas teorias, que não tem nada a ver, isso aí é irrelevante, não tem muita importância, e outras coisas que a gente vai ver em outras lições pela frente, que são comentários que visam, primeiro, no meu ponto de vista, são comentários que visam fazer com que o cristão seja, vamos dizer assim, preconceituoso em relação às outras práticas, tá? Você vai ser chamado de preconceituoso, eu serei chamado de preconceituoso, mas se a gente ficar se importando com isso, Paulo não, Pedro, né, certa feita ele falou assim lá em Atos, se não me falha a memória, capítulo 5, ele falou que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É importante a gente lembrar disso, né? Quem é mais importante a gente obedecer, né? Ser chamado de preconceituoso e obedecer o que a Bíblia diz, ou não ser chamado de preconceituoso, mas ser desobediente a Deus, né? Além disso, tá aqui o comentarista colocou, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Aqui ele colocou o seguinte, que é o que a Bíblia diz. Não adianta querer relativizar o pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Aí eu quero fazer um lembrete aqui. Muitas vezes os cristãos são mal interpretados quando falam, né, que o pecado afasta o homem de Deus. Isso é a Bíblia que está dizendo. E alguém pode dizer assim, então quer dizer que tem quem está lá, quem já é cristão, está lá já na igreja, esse daí não afasta de Deus. Ele já está de boa já. Não, filho, nada disso. Mesmo ele estando já no caminho, mesmo eu estando no caminho, seguindo, mesmo você estando já no caminho, seguindo a Cristo, se você pecar e se você continuar na prática do pecado, isso vai acontecer. Você vai automaticamente se afastando de Deus. É bom deixar claro aqui que Deus, ele não concorda com o pecado. Mas Deus, como nós cristãos, amamos e devemos sim amar, segundo a Bíblia, o pecador, o homem. E você combater o pecado não quer dizer que eu seja contra o pecador. O meu papel, o papel de qualquer cristão, é alertar o pecador em relação a isso. Então vamos lá. Então ele diz aqui, portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação a gente entende e crê que é somente através de Jesus Cristo. A universalidade do pecado é o ponto 2. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, tá lá, e dotado de livre-arbítrio, que nas outras aulas a gente vai falar um pouco mais sobre o livre-arbítrio, mas é essa coisa, é essa liberdade de você tem a condição de escolher. Isso é o livre-arbítrio de uma maneira muito simples, né? Porém, o primeiro homem, aqui conta a história do pecado de Adão, ele transgrediu, e assim, a partir da queda de Adão,
transmitiu-se a toda a raça humana. Afinal, Adão foi o primeiro homem, né? Está lá na Bíblia, o que está dizendo lá em Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Já é a essência. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Nós, segundo a Bíblia, nós já temos essa tendência, essa natureza, que a gente fala natureza pecaminosa. Portanto, nós não podemos relativizar. É uma coisa que o comentarista colocou aqui, é inerente à natureza humana. Nós já nascemos com isso. Então a gente precisa de um auxílio, de um refúgio. E esse refúgio a gente só encontra, eu, você, qualquer um, só encontra em Cristo Jesus, através de reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde a Bíblia afirma para nós que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, o castigo que estava sobre ele é que nos traz a paz hoje, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. O ponto 3 aqui, o subtópico 3 diz: a corrupção total é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse ponto, o comentarista ele coloca aqui, é a inclinação para fazer o errado. É isso. A gente nascer com isso, a natureza pecaminosa, é exatamente essa definição aqui. É a inclinação para fazer o que é errado. Então a gente precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda para termos essa natureza pecaminosa transformada e equilibrada. O homem só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Essa é a realidade. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio, o seu poder de escolha, você escolhe aceitar, reconhecer a Cristo, obedecer a Deus, e você precisa de auxílio, e esse auxílio vem com a colaboração do Espírito Santo. Aí o comentarista colocou aqui, somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. A doutrina da deturpação do pecado, da doutrina do pecado, melhor dizendo, ela quer contrariar tudo isso aqui que a gente falou. Essa é a deturpação e a gente vai ver mais à frente. Olha o que o comentarista colocou aqui no finalzinho, e ele embasou isso em Efésios 2, 8 e 9. Você que tem a revista, você vai ver aí. Ele colocou aqui, dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Quando a gente fala de nenhum esforço humano, a pessoa pensa assim, bom, então, uma vez aceitando a Cristo, eu não preciso me esforçar para nada, porque está dizendo que eu não preciso de nenhum esforço humano. Esforço humano em relação à salvação, ao sacrifício. Esse sacrifício ele já foi feito. Agora você precisa sim, e eu, nos esforçarmos para permanecermos equilibrados diante de todos os prazeres, os desejos que aparecem durante toda essa nossa trajetória como cristão. Então, o ponto 1, o tópico 1 da lição, ele termina, e o comentarista colocou aqui, o pecado é a transgressão da lei de Deus, por ele, o ser humano foi totalmente corrompido. O pecado. Então, nós terminamos aqui essa primeira parte, deixando claro que nós falamos sobre a natureza do pecado, nós falamos sobre a universalidade do pecado, ou seja, o pecado, todos os homens foram atingidos ou são atingidos pelo pecado, e a gente ainda colocou aqui,
a corrupção total, porque o pecado ele atinge o homem de forma mental, moral e espiritual. Esse é o intuito do pecado, atingir o homem nessas três esferas. Então nós vamos, nos próximos tópicos, falar um pouco mais o quanto essas teologias modernas elas querem deturpar, elas querem modificar, elas querem desfigurar, né, o que é realmente a doutrina do pecado. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Essa é a primeira parte e, querendo Deus, nós faremos a segunda e conforme for a terceira parte, para a gente entender de forma bem simples e clara e direta, rapidinho aqui, sobre essa lição, que é a segunda lição, e você não pode perder. Você precisa ir à Escola Bíblica Dominical e participar da Escola Dominical lá, e fazer um monte de pergunta lá ao seu professor da escola. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilha. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal. Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.